Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de hoje, que é a nossa segunda aula da jornada de língua portuguesa. Então, a temática de hoje é a análise linguística. É importante, então, a gente só lembrar que a análise linguística é um dos eixos, né, do ensino de língua portuguesa nos anos iniciais e nos anos finais, ou seja, portanto, é do ensino fundamental. Agora, quando a gente fala em eixo de análise linguística, este é um eixo muito abrangente, porque ele vai desde procedimentos e estratégias de análise consciente de textos, coesão, coerência, produção de textos, né, focado nas características dos gêneros textuais, mas também é o eixo onde nós tratamos dos conhecimentos grafofônicos, ortográficos, sintáticos, morfossintáticos, sociolinguísticos e semióticos. Então, para dar conta desse eixo, nós dividimos em duas aulas. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aspectos mais voltados para o ensino de ortografia, que seriam as questões grafofônicas. Na aula de amanhã, nós vamos tratar de temas mais gramaticais, onde nós vamos tratar de temas mais morfológicos, sintáticos, né? Sociolinguísticos, porque a gente não daria conta de uma aula só, mesmo que seja uma aula rápida, né? Breve, que a gente trata ligeiramente desse tema, não daria para tratar dos dois. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar as questões ortográficas, questões grafofônicas. E quando a gente fala, então, em análise linguística, quais as dúvidas dos professores em relação a esse eixo? Como os professores trabalham com esse eixo no ensino fundamental? Então, algumas perguntas nos ajudam, né, a esclarecer essas dúvidas. Como introduzir as questões ortográficas nos anos iniciais? Como trabalhar os sons das letras? Como aprender palavras que não seguem uma regra na ortografia? E mais do que isso, como compreender os conceitos e regras sem que isso se torne um bicho de 7 cabeças para os nossos estudantes, né? Então, primeiramente, a gente tem que saber o seguinte: quando a gente fala de ortografia, a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que a ortografia, ela é resultado de uma convenção social. E ao assumir, então, esse caráter de contrato social, ela vai assumir um caráter normatizador e prescritivo. Porque isso é uma tentativa de unificar a forma, né, como nós devemos nos comunicar melhor. Porque o ideal seria que a cada letra nós tivéssemos apenas um som correspondente, ou o contrário, que a cada som nós tivéssemos apenas uma letra correspondente. A gente sabe que não é assim. A linguagem, ela é histórica, então ela reflete os percursos históricos, né, que nós tivemos na nossa sociedade, e aí então a formação da linguagem, ela vai tendo essas influências históricas. Então, no exemplo da língua portuguesa no Brasil, a gente sabe que a nossa língua brasileira, né, que veio do português, né, de Portugal, mas acabou tendo muita influência espanhola, árabe, né, línguas indígenas, africanas, francês, inglês, né? Então, por isso há muitas variações na escrita das palavras, porque aí as palavras vão ter origens diferentes. Então, a gente tem que ter bem claro também que o conhecimento ortográfico, ou seja, a ortografia, é algo que a criança não vai aprender sozinha, sem a ajuda do professor. Então, porque quando a criança compreende, né, o sistema de escrita, consegue ler e escrever seus primeiros textos, é sinal de que ela já aprendeu como que funciona o SEA, que é o Sistema de Escrita Alfabética, que é o nosso sistema. Mas ele ainda desconhece a norma ortográfica. Então, mesmo que ele saiba como que funciona a língua,
ele ainda não vai dominar essa norma ortográfica. E aí, então, entra o trabalho do professor. Porque para dominar a escrita, ele precisará reproduzir as formas escritas que são autorizadas, que são aceitas como as corretas, né? Portanto, nós, como escritores, nunca vamos estar livres para escrever como a gente quer, porque a gente tem que seguir a convenção. Então, na verdade, as perguntas corretas em relação à ortografia são: o que o aluno pode compreender e o que ele precisa memorizar? Então, isso é a primeira coisa que nós, professores, temos que entender, que há coisas no ensino de ortografia que o aluno ele pode compreender e, a partir dessa compreensão, ele escrever corretamente, ortograficamente, mas ele tem também que saber que tem palavras que não tem como explicar, que vai ter que memorizar. Então, o que ele pode compreender? Então, ele pode compreender, por exemplo, a correspondência entre sons e letras. Ele pode compreender que cada letra com um som tem em determinadas palavras, como, por exemplo, a palavra bala, a palavra bola, a palavra alto e a palavra mapa, em que nós temos 4 letras, 4 sons, né? Ele tem como compreender também que um único som, ele pode ser representado por diferentes letras, isso ele pode compreender, como, por exemplo, raça, massa, seco, cebola, gelo, jeito, xícara e chalé, que a gente está vendo, né, que um som semelhante pode ser representado de forma diferente, como, por exemplo, em raça e massa, sa, em raça é com C cedilha, e em massa é com 2 S. Ele pode também compreender que cada letra, né, pode ter um som de acordo com a posição que essa letra vai ter na palavra, como, por exemplo, sacola, casa e massa, onde nós temos o S de sacola no início, né? Aí nós vamos ter o S de casa, que é entre vogais, e nós vamos ter 2 S em massa, que também é entre vogais. Então, cada letra com um som diferente de acordo com a posição que essa letra vai ter na palavra. Então, como é que a gente pode sintetizar essas 3 questões que eu acabei de colocar? Que há regularidades contextuais e há regularidades morfológico-gramaticais nas palavras. Por exemplo, o que seriam essas regularidades contextuais? É o caso do S, por exemplo, que dependendo do contexto, do lugar onde ela aparece, ela vai ter o som diferente, como em seca, casaco e passa. E tem as regularidades morfológico-gramaticais, que também o aluno pode compreender, que dependendo da classe da palavra ou das flexões que essa palavra sofre, isso vai influenciar diretamente na forma como é escrita. Exemplo disso, a palavra duquesa, que é um adjetivo para títulos, né? Então, duquesa com S. Por exemplo, a palavra medroso, que é um adjetivo derivado do substantivo abstrato. Realizar, que é um verbo, né, com Z, que é derivado do adjetivo real. Ele pode compreender, por exemplo, beleza, que é um derivado do adjetivo belo. Cantou, bebeu, partiu, que são todos escritos com U no final. Por quê? Porque são da terceira pessoa do singular do passado, né? Então, são algumas questões gramaticais que vão auxiliar o aluno também a compreender por que a palavra é escrita assim e não assado. Então, essas questões que ele pode compreender são facilitadores, né, do aprendizado da ortografia. Então, o professor do ensino fundamental, ele tem que entender, ele precisa saber dessas informações sobre a língua, para ele poder trabalhar com segurança. Então, mas além de saber
que há regularidades ortográficas, né? Há casos também de irregularidades, que é quando não há uma regra para explicar por que se escreve assim. Então, o professor deve explicar aos alunos que tem palavras que elas devem ser memorizadas, que não vai ter jeito, né? Porque não existe uma regra, né, para a gente seguir para aprender a escrever essa palavra. Então, é preciso que sempre que o aluno tenha dúvida, desde o começo, nós ensinemos os alunos a consultar modelos. Esses modelos podem estar no caderno, no livro, em cartazes afixados na sala e no dicionário, né? Que, como Arthur Gomes de Moraes chama, é o pai dos sabidos. E não o pai dos burros, como algumas pessoas falam. Portanto, vejam bem, o professor ele deve ter clareza sobre o que é regular e sobre o que é irregular na ortografia, para ele distinguir o que os seus alunos poderão compreender e o que os seus alunos terão que memorizar. Então, a partir desses dois princípios, como trabalhar tudo isso em sala de aula? Existem alguns princípios e orientações que vão ajudar bastante o professor. Então, princípios que servirão como guia para o trabalho didático de ortografia. Primeiro princípio: a criança necessita conviver exaustivamente com modelos nos quais apareça a norma ortográfica. Precisa de um grande convívio com materiais escritos, com materiais impressos. Segundo princípio, o professor precisa promover situações de ensino-aprendizagem que deixem claros os conhecimentos dos estudantes sobre ortografia. Ou seja, o professor tem que fazer um diagnóstico, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, para ele saber exatamente o que os seus alunos sabem sobre ortografia. Para, a partir, então, do que eles não sabem, o professor planejar suas aulas de ortografia. Terceiro princípio: o professor precisa estabelecer metas ou expectativas para o rendimento ortográfico do seu aluno. Então, nesse mês, qual vai ser a minha meta? Ou nesse bimestre, ou nesse semestre, ou nesse ano letivo, qual vai ser a minha meta para o ensino de ortografia? Né? Qual vai ser a minha expectativa para o ensino de ortografia dos meus alunos? Porque a gente sabe que no ano letivo nós não vamos dar conta de tudo. Então, o professor tem que planejar, estabelecer as metas ou expectativas. Então, esses são os 3 princípios que vão ordenar o ensino de ortografia na escola. Então, de acordo com esses princípios, como então nós devemos encaminhar as situações de ensino, aprendizagem da ortografia? Então, nós temos alguns encaminhamentos, né? O primeiro encaminhamento: refletir sobre ortografia em todas as oportunidades de escrita. Sempre que se for escrever palavras, frases ou textos, né, toda oportunidade é oportunidade de refletir sobre a ortografia. Segunda dica: não deve controlar a escrita espontânea do aluno. Quando o aluno está escrevendo espontaneamente, produzindo, né, espontaneamente, a gente não deve ter a preocupação de controlar aquele momento dele. Vai ter um segundo momento que a gente vai tratar disso. Terceiro, não fazer da nomenclatura gramatical um requisito para a aprendizagem de ortografia. Nomenclatura gramatical, o que é isso? Não deixar que, não, eu só vou poder ensinar, por exemplo, que partiu se escreve com U no final, só quando eu ensinar primeiro que partiu é um verbo e que esse verbo está na terceira pessoa e que é por isso que se escreve com U. Então, não fazer um requisito, né, obrigatório a criança entender isso. Mas é sempre pela análise de modelos,
né, de modelos é que vai se adquirindo isso, até se chegar ao nível em que o aluno vai dominar a nomenclatura gramatical, que não é agora, né? No primeiro, no segundo, no terceiro ano, no quarto ano dos anos iniciais, tá certo? Outra dica, promover sempre a discussão coletiva dos conhecimentos que as crianças expressam. Então, a sala de aula, né, a discussão coletiva é sempre um momento privilegiado, né, para se socializar, para se refletir, para se adquirir o conhecimento ortográfico. Outro ponto, sempre fazer o registro escrito das descobertas das crianças. Isso é o quê? Se a gente está refletindo, discutindo sobre as questões ortográficas, então a gente tem sempre que aproveitar essa discussão, esse estudo para, junto com os alunos, elaborar regras, elaborar lista de palavras para serem fixadas na sala ou escritas no caderno para consultar sempre que for necessário. Outra coisa, as atividades podem ser desenvolvidas coletivamente. Podem ser desenvolvidas em pequenos grupos ou podem ser desenvolvidas em duplas, não necessariamente individualmente. E ao definir metas, não podemos deixar de levar em conta a heterogeneidade do rendimento dos alunos. A gente tem que ver quais são os alunos que estão mais avançados, os que estão menos avançados, os que precisam de mais monitoria, os que não precisam de tanta monitoria e quais os alunos que poderão ajudar outros alunos. Então, é muito interessante isso. Eu vou repetir, então, de acordo com os princípios que nós colocamos até aqui, como encaminhar as situações de ensino e aprendizagem da ortografia. 1. Refletir sobre a ortografia sempre. 2. Não controlar a escrita espontânea dos alunos. 3. Não fazer da nomenclatura gramatical um pretexto para não se refletir sobre a ortografia. 4. Promover sempre a discussão coletiva dos conhecimentos ortográficos das crianças. 5. Fazer registro escrito das descobertas das crianças, ou seja, escrever regras, fazer lista de palavras com as descobertas dos alunos. A outra, 6ª parte, as atividades podem ser desenvolvidas não só individualmente, mas coletivamente, em pequenos grupos, em duplas. E, por último, o 7º ponto, ao definir metas, não podemos deixar de levar em conta, né, que os alunos eles têm aprendizagens em níveis diferentes. Então, a partir disso aí, nós temos algumas sugestões de intervenção para o trabalho com as irregularidades. Então, vamos falar das sugestões de intervenção para o trabalho com as irregularidades, que é, em geral, a parte que os alunos têm mais dificuldade. Então, primeira sugestão, selecionar palavras de uso frequente que os alunos estão errando e aí combinar com eles que, olha, vocês estão errando muito essas palavras, então a gente vai pesquisar, vamos fazer uma lista com essas palavras e essa lista vai sempre ser consultada, seja uma lista fixada na parede da sala de aula ou colada no caderno, né? Por exemplo, eles estão tendo muita dificuldade com CH. Então, vamos pesquisar quais são essas palavras que eles estão com dificuldade, vamos fazer listas e vamos memorizar. Segunda dica, o uso do dicionário. O dicionário, ele é necessário sempre, seja na mesa do professor, seja na carteira do aluno. Esse dicionário, ele tem que estar sempre presente na sala de aula de língua portuguesa. Outro ponto, é preciso que as crianças compreendam que o dicionário é uma fonte constante de informação ortográfica. Então, só que para usar o dicionário no início da escolarização, os alunos eles vão precisar de quê? Da ajuda do professor, porque eles ainda não vão saber utilizar o dicionário sozinhos, né, autonomamente. Mas isso também não é desculpa para não se usar o dicionário. Então, mas mesmo que no começo seja com a ajuda do professor, ele tem que estar presente. 4º ponto.
O texto deve ser visto como uma unidade de significado que existe para ser lido, comentado, degustado. Portanto, nunca trazer um texto desconhecido para fazer a partir dele a reflexão ortográfica com os alunos, né? Porque isso seria distorcer a natureza e a finalidade da leitura, né? Pela primeira vez. Então, se você quiser extrair questões ortográficas de um texto, que seja de um texto que os alunos já conhecem bastante, que já foi lido, já foi degustado, já se emocionou, se teve alegria, prazer em ler. E não trazer um texto que eles não conhecem, tá certo? E a última, que é a quinta, né, sugestão, é transformar as situações de reescrita em uma via de mão dupla. Porque o que é que acontece? Em geral, a gente sempre parte do errado para chegar ao certo. Mas a gente também pode partir do certo para escrever de forma errada, para que os alunos também reflitam sobre isso. Então, a gente pode utilizar do certo para o errado e do errado para o certo. Então, só recapitulando, sugestões de intervenção para o trabalho com a ortografia, né? A parte das irregularidades, que é aquela parte que os alunos vão ter que memorizar. Fazer listas com palavras de uso frequente, usar o dicionário rotineiramente, sempre, todos os dias. No início, quando os alunos não souberem manipular o dicionário, né, sempre oferecer ajuda para que eles aprendam e depois se tornem autônomos. Não utilizar um texto desconhecido dos alunos para trabalhar questões de ortografia e fazer trabalho de reescrita tanto do certo para o errado como do errado para o certo, para possibilitar a reflexão dos alunos. Então, a partir disso que eu coloquei para vocês sobre o ensino da ortografia, eu disponibilizei lá no canal do Telegram um texto com várias sugestões de atividades para trabalhar a ortografia. Então, vocês saindo da aula, vocês vão lá, então, lá no canal do Telegram, vocês vão ter 2 textos com sugestões de trabalhos de ortografia, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído com esse tema de hoje, de análise linguística. Lembrando a vocês que na aula de amanhã nós continuaremos com a análise linguística, mas aí especificamente com questões mais gramaticais, que aí também vão ser abordadas questões que podem ser ampliadas, né, trabalhadas até nos anos finais, né, do ensino fundamental. Então, eu espero vocês. Até a próxima aula. Um beijo.